2 Timóteo 3, do versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Irmãos queridos, bem-vindos aos últimos dias. Porque Paulo diz, nos últimos dias. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Portanto, bem-vindos aos últimos dias. Porque hoje nós estamos testemunhando esses comportamentos que são mencionados aqui no texto que acabamos de ler. No entanto, na base desses comportamentos, dessas posturas comportamentais, observamos diversas ideologias. E são as ideologias, os conceitos de vida, a filosofia de vida, que fundamentam os nossos comportamentos. Nós nos comportamos de um jeito porque cremos de um jeito. Portanto, as ideologias estão na base daquilo que nós fazemos, do modo como nós vivemos. E são essas posturas ideológicas das mais diversas que trazem enormes desafios para o viver cristão. Nesta manhã, na primeira parte do meu sermão, eu queria apenas mencionar 3 desses grandes desafios. O primeiro deles é a eclipse da verdade objetiva. Vocês são adultos, são inteligentes, vocês observam que a sociedade atual tenta desconstruir o conceito de verdade absoluta. Nos tempos difíceis em que nós vivemos, as verdades são apenas construções sociais específicas de cada comunidade que detém essas verdades. E essas verdades muitas vezes valem para apenas aquelas comunidades específicas. Por exemplo, a igreja adventista, diriam alguns, tem suas verdades. A igreja presbiteriana tem as suas verdades. A igreja batista tem as suas verdades. A igreja católica tem as suas verdades. A verdade que é da igreja adventista só vale para quem é adventista. Mas por que há essa perspectiva? Porque há um eclipse da verdade objetiva. E a verdade é dissolvida então em grupos de interesse, em grupos comunitários, de acordo com a etnia, de acordo com o gênero e de acordo com os mais diversos contingentes que se apresentam. Nos tempos em que vivemos, queridos irmãos, como afirma o escritor e crítico social Os Guinness, não há verdade, apenas verdades. Não há grande razão, apenas grandes razões. Está tudo no plural. Não se pode falar mais em verdade. Deve-se falar em verdades. Em outras palavras, você tem suas verdades, suas normas e suas crenças. Eu, Adolfo, tenho as minhas verdades, minhas normas e minhas crenças. E considerando que você tem suas verdades e você está certo, e que eu tenho as minhas verdades e eu estou certo, aí surge uma palavra mágica: temos que ter tolerância um com o outro, porque nós nunca entraremos num acordo. Assim, a tolerância é essencial, já que não há verdade absoluta e nunca chegaremos a um consenso. Precisamos ser tolerantes, tolerar a sua verdade enquanto você tolera a minha verdade. A atitude atual em relação à verdade objetiva tem pelo menos 2 impactos, ou 2 implicações importantes. A primeira delas tem a ver com o papel, o lugar da doutrina e da teologia na fé cristã. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que nas últimas 2 décadas, pastores, líderes de igreja, gente séria, irmãos da igreja, estão falando, estão criticando a falta de ênfase doutrinária em nossos cultos. E eu estou falando de modo geral, não estou me referindo a uma igreja específica. Parece que falta ênfase doutrinária na igreja adventista. Eu tenho observado um estado sombrio de alfabetização bíblica, de alfabetização teológica entre os membros da igreja. Como alguém apontou, vivemos um assustador fenômeno de analfabetismo bíblico.
Muitos crentes, muitos adventistas são capazes de falar longas horas da temporada tal, do seriado tal, mas não são capazes de falar 5 minutos das suas crenças. Não conseguem, não têm informação. E a segunda implicação do eclipse da verdade objetiva tem a ver com o modo, a forma como a Bíblia é lida, ou como a Bíblia é compreendida. A impressão que eu tenho é que a Bíblia já não é mais autoritativa e normativa para muitas pessoas, inclusive para alguns adventistas. A Bíblia é apenas uma narrativa. É uma história. A interpretação fica por sua conta. Para os chamados cristãos pós-modernos, ou cristãos da pós-verdade, a Bíblia se converteu em um manual de autoajuda, do qual a pessoa tira o que lhe interessa, o que lhe convém naquele instante. Em tempos de pós-modernidade, cada pessoa tem a sua verdade, porque a verdade não é objetiva. Paulo tinha razão. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Um segundo desafio que se apresenta nos tempos em que vivemos, irmãos, é a destradicionalização das ideias e dos comportamentos. O que é isso? As pessoas parece que estão se emancipando dos conceitos, das ideias que antes eram tidas como inquestionáveis. As pessoas estão largando as ideias tradicionalmente aceitas por ela, por sua família, por sua igreja, e estão passando a abraçar outras ideias, em antagonismo às suas próprias ideias, em antagonismo às ideias da sua família, e às vezes confrontando as ideias da sua igreja. Eu vou dar um exemplo claro. Um dos mandamentos bíblicos, e um dos mandamentos tradicionalmente aceitos, porque é assim que nós o aprendemos, através de gerações e gerações, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí o texto continua. Então esse dia, esse mandamento, dá ênfase ao descanso e dá ênfase ao sábado, ao 7º dia. Não é apenas o descanso, mas é o dia do descanso. Aí, o pós-moderno, ou pós-verdade diz: olha, o que importa é descansar. Quando você vai fazê-lo, é você que decide. Pode ser na sexta-feira, pode ser na segunda, na quarta. Sabe por que chegamos a essa postura? Porque, em consequência do primeiro desafio que mencionei, que não há verdade absoluta, então as pessoas estão abandonando as boas ideias tradicionalmente aceitas por ela, sua família ou sua igreja. A ideia é que cada pessoa precisa ter a sua identidade. E se for independente da sua família e da sua congregação, está tudo bem. Cada crente pode largar as ideias tradicionalmente aceitas e abraçar suas ideias, porque afinal de contas vivemos num mundo pluralista, e o que dá liberdade para nós abraçarmos a diversidade. Não estou dizendo que normas e princípios desaparecem, mas eles se tornam apenas uma opção de uma ampla gama de possibilidades, das quais você livremente pode escolher. Ou seja, os princípios bíblicos, longamente aceitos, tradicionalmente aceitos, agora são uma possibilidade entre outras. Que tremendo desafio. Paulo tinha razão. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Um terceiro e último desafio, para o qual chamo sua atenção, e é consequência dos dois anteriores, é a atitude das pessoas em relação à moralidade e à ética. Você não precisa observar muito tempo para concluir que no mundo em que vivemos há muitas moralidades. Muitas moralidades. De fato, vivemos num relativismo moral. É comum alguém afirmar assim: ninguém deve exigir de você determinada postura moral. Ninguém deve exigir de você que responda desta forma a um assunto, a um desafio. Não, você pode escolher.
Hoje você responde de um jeito, mas semana que vem você pode responder de outro jeito. Sabe por quê? Porque o eclipse da verdade absoluta e o fato de cada pessoa ter a sua verdade, nos leva a aceitar a ética e a moral pluralista. Você responde, você se comporta de acordo com a situação, e está tudo bem. Querem alguns exemplos? Eu posso mentir? Adolfo, eu posso mentir? Depende. Se a mentira for por uma boa causa, se você vai ajudar alguém, então minta. Sinta-se livre de mentir. Adolfo, eu posso me apropriar daquilo que é meu? Não, depende. Se você se sente injustiçado, então tome aquilo que é do seu patrão. Não vai fazer falta a ele, mas está fazendo falta a você. Se você vai se apropriar de algo para ajudar alguém, melhor ainda. Tome o produto e não sinta a sua consciência pesada, não. Se não há verdade absoluta, se cada um tem a sua verdade, a minha postura ética e moral, então é pluralista. Vai depender de cada situação. Irmãos, Paulo tinha razão. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vamos resumir? Para não nos perdermos no meio de tantas ideias. Até aqui eu mencionei 3 coisas. Mencionei, em primeiro lugar, o eclipse da verdade absoluta. Com isto eu quis dizer que as verdades hoje têm a ver com perspectivas e estão associadas a comunidades, a grupos de interesse. Em segundo lugar, eu mencionei a destradicionalização de ideias. O que significa? Estamos largando ideias longamente aceitas e assumindo outras que agora questionam as anteriores. E o terceiro aspecto que eu mencionei é a moralidade pluralista e relativa. Vivemos num mundo de múltiplas posturas éticas e morais. Você deve estar se perguntando, Adolfo, e agora? O que a gente faz? Bom, eu não vim aqui para dar resposta nenhuma, mas eu quero propor 3 reflexões. A primeira reflexão, quero fazê-la com base em Atos. Pode me acompanhar, por gentileza? Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Aqui, nesse texto, do 42 ao 47, temos uma breve descrição de como viviam os convertidos da primeira igreja, da igreja apostólica. E se você ler com atenção dos versos 42 ao 47, encontrará pelo menos 14 ou 15 características da primeira igreja. Mas eu quero ficar apenas com a primeira, que é mencionada no verso 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira igreja perseverava, como diz o texto, na didaquê, no ensino. Por que eles davam tanta importância? Por que essa característica aparece logo na primeira linha, no primeiro lugar? Sabe por quê? Porque haviam milhares de conversões. As pessoas estavam abandonando a sua vida anterior e assumindo a vida cristã. As mudanças eram tão repentinas que não havia tempo de aprendizado mais intenso, mais profundo. Então essas pessoas se juntavam à igreja, eram batizadas, mas a primeira igreja teve um cuidado extraordinário. Eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos. E o que eles faziam nisso? Veja lá em Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O que este povo fazia, este povo relatado no 2,42, é que eles transmitiam os ensinamentos de Cristo, as ações de Cristo, as parábolas de Cristo, os milagres de Cristo. Então enchiam a cabeça das pessoas com as coisas que Cristo estava fazendo. Eles não falavam de filosofia, nem havia sequer uma teologia sistemática. Eles contavam o que Cristo fizera. E estas pessoas, acostumadas a decorar coisas, guardavam na memória, na cognição, as coisas que os apóstolos lhes ensinavam. Sabe o que nós aprendemos com esta primeira igreja? E com este texto de Atos 2,42? Aprendemos que nos tempos difíceis em que vivemos, é necessário que nós cristãos enfatizemos a importância das crenças, das doutrinas, dos ensinamentos para todas as faixas etárias. Sabe por quê? Porque crenças e doutrinas descrevem e ao mesmo tempo fundamentam a identidade da igreja.
Igreja que não fala em crença, igreja que não fala em ensino, é uma igreja sem identidade, é uma árvore sem raiz. Qualquer ventinho que sopra, derruba a árvore, derruba a igreja. Irmãos queridos, as famílias, as igrejas, a escola, a universidade têm compromisso com a palavra, com as crenças que são descritas aqui nesse livro precioso. Uma igreja séria, uma igreja fiel, não pode mercadejar a palavra, não pode meramente adaptar a palavra com o propósito de deixar confortável os membros que frequentam determinada comunidade. Não, o nosso compromisso é com o ensino sólido, porque muitas pessoas entram à nossa comunidade e não sabem nada do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É necessário que nós perseveremos na doutrina, não dos teólogos, mas na doutrina dos apóstolos, os quais beberam do próprio Jesus Cristo. Nós, como adventistas, irmãos, temos 28 crenças fundamentais. Vocês sabem disso. Essas crenças nos falam do Deus em quem nós cremos. Mas essa crença também é a história do povo de Deus. Cada uma dessas 28 crenças oferece uma declaração concisa do plano da salvação de Deus para nós. E também do nosso papel nesse plano. Perseverar nas crenças e doutrinas, como fazia a primeira igreja, é tão importante, porque as nossas crenças nos dizem quem somos e como devemos viver. As nossas doutrinas e crenças são a nossa raiz. Mas atenção, eu queria deixar aqui um porém muito importante. E o porém é o seguinte: eu queria lembrar a esta querida igreja que as nossas doutrinas e crenças, ainda que sejam muito importantes, não são um fim em si mesmas. Não. As nossas doutrinas e crenças não são um fim em si mesmas. Doutrinas e crenças nos levam à Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação infalível da vontade divina. E na Bíblia nós temos o conhecimento necessário para a salvação. E quando vamos à Bíblia nos leva a Deus. Porque é só a Bíblia que fala de maneira clara, de maneira coerente, quem é o nosso Deus, a quem devemos adorar e a quem devemos amar. Nós não adoramos a Bíblia, nós não nos prostramos diante da Bíblia, nós nos prostramos e adoramos e amamos ao Deus que revelou a Bíblia. Doutrinas e crenças não podem ser um fim em si mesmas. Sabe por quê? Porque se fizermos das doutrinas e crenças um fim em si mesmas, nos inclinamos para o fogo do legalismo. E se negligenciarmos nossas doutrinas e crenças, enveredamos para o gelo do liberalismo. E nós não devemos tomar nenhum desses dois rumos, nem legalismo e nem liberalismo. Nós não temos compromisso com o legalismo, que faz da lei e das crenças um fim em si mesmos e torna a vida um pesado fardo. Mas também nós não temos compromisso nenhum com o liberalismo, que relativiza as leis e as crenças e torna a vida uma constante festa onde tudo pode. Não temos compromisso. Nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo. Nós temos compromisso com o nosso Deus, com a palavra de Deus e com os ensinos da palavra de Deus. Irmãos queridos, precisamos inserir doutrinas e crenças nos materiais que preparamos para a igreja, nas diversas faixas etárias. Precisamos de doutrinas e crenças para as crianças, na sua linguagem, para os juvenis, na sua linguagem, para os adolescentes, na sua linguagem. Precisamos de hinos lindos para as crianças, na sua linguagem, no seu ritmo. Precisamos hinos para os adolescentes, na sua linguagem, no seu ritmo. As crenças bíblicas, quando corretamente ensinadas, inevitavelmente nos levam ao Deus soberano. E a nossa compreensão da fé e a nossa prática da fé se fortalecem. E dessa maneira, poderemos enfrentar os tempos difíceis anunciados pelo apóstolo Paulo. Uma segunda reflexão, eu quero fazê-la a partir de Atos 17:11. Por gentileza, avance mais algumas poucas páginas no mesmo livro de Atos. E vejamos agora Atos 17:11.
Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos queridos, é bem provável que você conheça pessoas que se diziam crentes, mas que de pronto, da noite para o dia, como se diz no vulgo, chutaram um balde e começaram a viver de um jeito que você se surpreendeu. Por que será que isso aconteceu? Bom, podemos ter diversas teses para explicar esse fenômeno, mas talvez uma delas seja: essa pessoa não conhecia Deus e a sua vontade. Talvez abraçou o cristianismo ou o adventismo por medo, por moda, por barganha, talvez por pressão familiar, talvez por cultura familiar, mas não foi por sólida convicção pessoal. Diante disso, é bom que você e eu nos perguntemos sempre: por que eu creio em Deus? Por que eu estou na igreja? Como é que você responde essas perguntas? É porque você curte a vida social proposta pela igreja? É porque você gosta dos sermões pregados pelo seu pastor? É porque você acha que estar na igreja é o único meio de fugir do inferno? É porque você acha que a igreja adventista é a mais legal que você conhece? Sabe que muitas pessoas têm medo de questionar o que creem. Muitas pessoas têm medo de indagar se o que creem está correto. E muitas pessoas têm um sentimento de culpa quando começam a se perguntar, a se fazer perguntas sérias, porque pensam que fazer perguntas sérias é duvidar de Deus, é duvidar da Bíblia. Entretanto, queria dizer para você, se você tem perguntas sérias sobre a sua fé, não fique desconfortável, não. Sabe por quê? Pessoas inteligentes fazem perguntas profundas. É só que não pensa, que nunca questionou a sua fé. Se você é uma pessoa séria, você vai questionar a sua fé. Você de vez em quando vai questionar aquilo que a igreja diz. Claro, você deve questionar as suas crenças, mas você também deve buscar respostas honestas, respostas profundas, respostas claras para as suas dúvidas. E você não deve procurar essas respostas ouvindo as pessoas na internet, não, porque elas já têm as suas respostas prontas. Você tem que buscar as suas respostas, você indo à palavra de Deus. Você tem um compromisso de você estudar. Nunca estudei um tema, vou ouvir o fulano falando. Agora eu creio porque o fulano falou. Não, você é uma pessoa séria. Você é uma pessoa comprometida. Você é uma pessoa inteligente. Você não pode entregar sua mentalidade à primeira pessoa que lhe dá a primeira explicação. Não, senhor. Você tem que fazer como os bereanos. Eu tenho que fazer como os bereanos. O que os bereanos faziam? Eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras. Para quê? Para conferir. E quem que estava pregando naquele sermão? Era o grande apóstolo Paulo. Não era Adolfo pregando, não. Era o grande apóstolo Paulo. E eles ouviram o sermão dele e disseram: pastor, lindo esse sermão. Eu tomei nota, vou conferir em casa, cada verso. Se o senhor estiver ok, sábado que vem eu lhe falo. Mas se o senhor falar alguma coisa errada, eu também vou lhe falar. Estes eram os bereanos. Eu fico impressionado como nós, muitas vezes, aceitamos passivamente barbaridades que as pessoas dizem da palavra de Deus, e não falamos nada, nem questionamos. Ao contrário, damos um like, aplaudimos. Não, estudemos a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, para fortalecer e para fundamentar a nossa fé. Querido adolescente, querido universitário, não tenha medo de se perguntar: por que eu creio nessas coisas? Por que eu creio em 28 crenças? Não tenha medo de se perguntar: por que eu creio no dom profético? Por que eu creio no ministério de Ellen White? Por que eu creio, guardo o sábado? Por que eu creio nos 10 mandamentos? Por que eu creio que a igreja adventista é o remanescente de Deus? Por que eu creio no santuário? Por que eu creio no julgamento? Faça-se essas perguntas e busque respostas honestas, respostas sólidas. Não em quem interpretou e lhe dá a resposta pronta, mas você tem que ser um teólogo. Você tem que ir à palavra de Deus para estudar com profundidade. Não entregue a sua mente só porque a pessoa fala bonito e tem 2 milhões de seguidores. Não. O Espírito Santo fala com você também. Ele pode soprar o seu coração e ao seu cérebro a resposta correta da dúvida que você tem. Assim,
ore a Deus e peça a iluminação do Espírito Santo, enquanto você examina as Escrituras como os bereanos. Eu disse examinar a Escritura e não meramente dar ouvidos para um influenciador, para um youtuber e cair na conversa deles. Não, é você que tem que ouvir. Você, adolescente jovem, converse com seus pais. Surgiu uma dúvida, você começou a frequentar a universidade, surgiu uma dúvida cruel, busque resposta. Busque gente séria, gente consagrada, gente comprometida com coisas boas. Converse com essas pessoas. Podem ser seus pais, pode ser seu pastor, pode ser um bom professor no qual você confia. E permita-me uma sugestão rápida aqui, eu tenho aqui 3 livros. Você, querido jovem, você, querido adolescente que é inteligente e tem perguntas profundas sobre a sua fé, você tem que ler esse livro aqui, Nisto cremos. Eu tenho certeza que se você tiver dúvidas e ler este livro, você vai compreender. Pastor Adolfo, eu já li isso aqui, é muito pequeno para mim, então deixa eu lhe dar uma outra sugestão. Tratado de Teologia Adventista. Respostas profundas, com milhares de textos bíblicos. Você quer entender o procedimento da sua igreja? Por que sua igreja é organizada como está? Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Surgir a depender de onde nós buscamos respostas. Seja honesto. Examine, assim como os bereanos. Os bereanos receberam a palavra de Deus com avidez. Eles examinaram a palavra. E atenção, julgue todas as palavras, especialmente se quem fala é seu amigo ou alguém de quem você gosta. Sabe por quê? Quando um amigo nosso fala alguma coisa, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, se assemelhava apenas na sua roupa, mas também no aparecimento repentino, na vida solitária, na mensagem intransigente e no seu eventual confronto com o rei e a sua esposa. A santidade e o figurino singular do Batista nos faz pensar em pelo menos 3 coisas. A primeira, um ser humano é a sua mensagem. Um ser humano é a sua mensagem. Irmãos queridos, há uma poderosa mensagem numa vida virtuosa. Há uma poderosa mensagem numa roupa distinta. Há uma poderosa mensagem numa roupa modesta. Há uma poderosa mensagem numa postura sóbria, disciplinada. Isso mostra o poderoso sermão de uma vida correta, por dentro e por fora. E numa época de exageros, de descuidos, de hedonismo no viver, de hedonismo no vestir, de hedonismo no se alimentar, somos desafiados a sermos decentes, a sermos singulares, a sermos diferentes. Numa época em que cada pessoa se comporta como quer, somos desafiados a adotar um estilo de vida condizente com cidadãos do reino de Deus. Em segundo lugar, a vida de João Batista nos lembra que o ser humano é poderosamente influente. Pessoas têm diversas ocupações, com impactos diversificados. Todavia, o ser humano é mais do que a sua atividade. Aquilo que o ser humano é mais daquilo que ele faz. E João Batista viveu as 2 coisas. Ele era e ele fazia. A tal ponto que é razoável pensar que se João Batista não tivesse dito nada, tivesse ficado calado, mesmo assim teria pregado pelo seu estilo de vida, pelas suas roupas e pela sua comida. Pela graça de Deus, irmãos queridos, num mundo onde tudo se pode, porque somos donos de nós mesmos, neste mundo, nós cristãos somos chamados a pregar sem falar, com um correto estilo de vida. Finalmente, um terceiro ponto, para o qual chamou sua atenção sobre João Batista, é que o ser humano deve cuidar bem de si mesmo, para exercer maior influência possível. E foi exatamente isso que fez João Batista. Ele colocou seus hábitos diários em severa autorrestrição. Ele cuidou das suas roupas, cuidou dos seus alimentos e cuidou da sua postura, porque ele era um mensageiro do Senhor. Ele estava preparando o caminho do Messias e fez isso de maneira clara, porque ele tinha uma missão. A postura de João Batista nos
nos faz pensar que nós cristãos devemos influenciar as pessoas positivamente, planejadamente e não por mero acaso. Cristãos de verdade decidem influenciar. Cristãos de verdade decidem como vão influenciar. Cristãos de verdade colocam-se restrições claras para potencializar a sua influência. João Batista era tremendo. O próprio Jesus reconheceu: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém superior a este homem. Ellen White afirma que o singular aspecto de João fazia a mente dos ouvintes reportar-se aos antigos profetas. Nas maneiras e no vestuário, João se parecia ao profeta Elias. E acrescenta: com o espírito e o poder de Elias, denunciava a corrupção nacional e repreendia os pecados dominantes. Sabe o que aconteceu com este homem? Aos olhos de alguns, um homem estranho. Sabe o que aconteceu com ele? Multidões seguiam este homem, iam até o deserto para ouvi-lo. A terceira reflexão que eu proponho nesta manhã é: sejamos singulares, como João Batista. Ser singular significa ser diferente, ser inigualável, ser incomparável. Nós, filhos e filhas de Deus, não podemos ser uma mera cópia da sociedade. Não podemos meramente seguir a maioria, não podemos ser refém da moda, não podemos entronizar o nosso gosto pessoal como referência. E a igreja, eu não quero saber da igreja, eu não quero saber da Bíblia, eu quero viver do meu jeito. Não pode ser assim. O fiel filho e filha de Deus deve ser alguém especial, alguém centralizado em Cristo, não a ponto de ser excêntrico, de ser bizarro, mas a ponto de ser sui generis, de ser único e de exercer poderosa influência, como João Batista. Irmãos queridos, vivemos tempos difíceis, diz Paulo. Eclipse da verdade, destradicionalização dos comportamentos e moralidade pluralista. O que fazer? Eu propus hoje 3 reflexões. A primeira: precisamos ter uma vida enraizada nas crenças bíblicas. A segunda reflexão: cada um de nós deve examinar pessoalmente as Escrituras e não terceirizar esse compromisso para outros. E a minha terceira reflexão: sejamos singulares em nosso estilo de vida. Nós lemos no início: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Para enfrentar os tempos difíceis, queridos irmãos, precisamos do poder e da graça de Deus. Porque muito em breve Jesus virá, todo olho o verá, e Ele finalmente vai instaurar o seu reino. Os tempos difíceis um dia terminarão. A batalha terminará. As preferências egoístas terminarão. As agendas particulares terminarão. As ideologias nefastas terminarão. E cada pessoa reconhecerá que o que de fato importa é o que Deus pensa, é o que Deus faz, é o que Deus é. Viveremos eternamente, garante a Bíblia. E os tempos difíceis desse planeta ficarão esquecidos para sempre. As más memórias serão trocadas pelo prazer de estar na presença do nosso Salvador. E nos uniremos aos anjos no mais e melhor, no perfeito louvor. Sabe de uma coisa? Chegará o dia em que Cristo reunirá em torno de si pessoas que não terão a sua agenda pessoal, que não terão a sua ideologia pessoal, e que não terão as suas preferências pessoais, mas terão as preferências dele, a agenda dele e a ideologia dele. Pela graça de Deus eu quero estar lá. Você quer estar lá também?